Olá, boa tarde, noite. Para quem não me conhece, eu sou Leila Rocha de Oliveira e eu faço parte do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. Olambra é uma cidade no interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos para o nosso Papo Jovem. O nosso Papo Jovem, ele tem como objetivo falar uma mensagem rápida para os jovens e para todos aqueles que, de uma certa maneira, ainda têm o seu coração com aquela sementinha da juventude, da alegria, da fé, da esperança. Porque o jovem, em geral, ele tem a esperança sempre presente, ele tem aquela alegria do jovem, aquele sorriso franco. Então, o nosso objetivo nessa tarde é falarmos para os jovens, aqueles que já começam a entrar na adolescência, os adolescentes, os adultos jovens, e agora, até os 30 anos, ainda é considerado jovem. Olha que maravilha! Então, nós temos aí uma faixa etária bem grande para que nós possamos falar, compartilhar, trocar ideias. Então, é uma alegria estarmos aqui hoje, dia 9 de maio de 2020, junto com vocês e convidando a todos os amigos dos dois planos da vida para que venham se juntar a nós nesse papo descontraído, para que a gente possa, ao terminar o nosso papo, nos sentirmos mais jovens, mais leves, mais confiantes. Então é muito bom estarmos aqui com vocês e nós vamos dando início ao nosso papo porque o jovem, ele é muito objetivo. O jovem é muito prático, não gosta de muita conversa demorada. Então nós vamos iniciar refletindo. Essa semana nós homenageamos as mães. Tiramos uma semana para falar sobre as mães, aquelas mães que tiveram a oportunidade de trazer seus filhos no colo, amamentar, alimentar, banhar, mas todas aquelas mães que, de uma certa maneira, representam esse papel. Hoje em dia nós temos os pais que são mães, as avós que são mães, as tias, as professoras, temos as mães que são pais. Então, hoje há um universo bem mais amplo nessa figura maternal. E quando nós pensamos nas mães, nós lembramos que Deus escolheu a mãe para ser com Ele co-criadora, através da criação, através da gestação, nós estamos colaborando com a obra do Pai. Então é uma missão belíssima, a missão de mãe. E nessa tarde, nós lembramos durante essa semana de mães também, que foram mães de muitos filhos, que acolheram muitas crianças, não foram mães biológicas, mas foram mães do coração. E lembramos também do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, ele completou no dia 5 de maio 93 anos, um grande trabalhador espírita, palestrante, médium, escritor, tem quase 300 obras publicadas. E o Divaldo, que é o 13º filho, o filho caçula, quando a mãe estava aguardando a sua chegada, grávida dele, ele nasceu em 1927, ela estava tão enfraquecida que o médico sugeriu que ela não deveria ter o filho. Mas ela fala para o médico com muita firmeza e diz, não, absolutamente. Se Deus me deu essa oportunidade, eu terei sim o meu filho. E nasce Divaldo, que veio para nos trazer uma mensagem de tanta esperança, ele também, que é uma mãe e um pai, porque ele
adotou mais de 600 crianças, receberam o nome dele, receberam o nome do Divaldo, sobrenome Pereira Franco, como filhos. Então foi um grande pai e mãe nesse universo, lá no estado da Bahia. Então, é uma história também muito bonita. E nós aproveitamos para mandar um abraço para Tassimara, um beijo, Tassimara, um beijo aí para o Gabriel, um beijo para a Vanessa. Mas, falando das mães, nós temos aquelas mães, como eu disse, biológicas, mas temos as mães, a mãe biológica é aquela que espera, passa 9 meses esperando aquela criança, mas também tem aquelas crianças que são aceleradas, que não esperam os 9 meses. Antes dos 9 meses elas já estão vindo. Mas temos aquelas também que foi feito um planejamento no mundo espiritual para que ela recebesse aquela criança, não através da gestação, não através de uma gravidez. Oi, Luísa, que coisa boa, um beijo para você, te amo muito, seja bem-vinda. Mas tem aquelas mães que foram feito esse ajuste lá no mundo espiritual para que elas acolhessem aquele espírito. Ela não tinha possibilidade de ser a mãe biológica, mas dentro de um planejamento divino, ela é aquela mãe que cuida, que vela, que orienta. E aquela que foi a mãe biológica, ela foi o instrumento. Aquele pai e aquela mãe foram os instrumentos divinos para que aquela criança pudesse nascer. Então não existe o acaso dentro de uma programação divina. Está tudo planejado. E é maravilhoso quando nós refletimos sobre isso. Aquela mãe que dá a oportunidade do seu filho nascer, aquele pai que deu a oportunidade para o seu filho nascer, e o filho deve ser muito grato por essa oportunidade, porque a bênção da vida é a maior chance que o espírito poderia ter, porque o espírito, para poder evoluir, ele precisa renascer. E quando um pai e uma mãe dá essa oportunidade a esse espírito de retornar para continuar o seu processo evolutivo, então o filho nunca deve sentir ingratidão nem mágoa dos pais biológicos, nunca. Porque por mais que às vezes aqueles pais falhem, mas eles deram essa grande chance para que a gente pudesse estar aqui. Mas a gente vê que às vezes o jovem, ele diz assim, que é isso? Eu nunca vou casar, eu nunca vou querer ter filhos, eu quero ser livre. E não, eu estou longe disso. A gente esquece que nós vamos um dia amadurecer mais. Mas Deus também nos dá a chance, até de um jovem, de uma criança, de começar a exercitar esse lado maternal, quando a gente cuida, às vezes, de uma plantinha, quando a gente cuida de um animalzinho, de um peixinho. Às vezes a gente começa, como quando criança, cuidando de um peixinho, colocando comidinha para o peixe, cuidando de um gatinho, cuidando de um cachorrinho. E nisso, independente de sermos homem ou mulher, nós começamos a exercitar esse lado maternal, que é o lado do cuidado, é o lado do desvelo, é o lado da preocupação. E quando nós vemos e que nos tornamos adultos, às vezes aquele que diz assim, não, eu nunca vou casar, nunca vou ter filhos, e muda porque há um despertamento. Mas é lógico que tem aqueles também que vêm com uma missão, não para casar, não para ter filhos, vem com uma missão diferente. Às vezes a missão dele é justamente a grande família dele vai ser a família universal. Então o olhar que nós devemos ter de pensar assim, lá no íntimo, bom, se eu não quero casar, se eu não quero ter filhos, mas será que então a minha missão é de acolher
há tantos irmãos ao meu lado, e aí a gente começa exercitando devagarinho, como eu disse, na nossa escola, no nosso grupo de amigos, quando nós começamos a olhar com aquele olhar diferenciado, de compaixão, aquele olhar de cuidado por aquele amigo, por aquele colega, por aquele irmão que nós temos dentro do lar, porque quantos irmãos também têm conflitos dentro do lar, mas nada é por acaso. Quantos dizem assim, eu nasci no lar errado? Nunca, nunca. Nós sempre nascemos no lar certo. Aquele irmão que às vezes a gente acha que não é o irmão que nós gostaríamos, é justamente esse que Deus quer que esteja ao nosso lado, que é justamente para aprender a exercitar o amor, o perdão, a tolerância, a indulgência, a compaixão. Por outro lado, o irmão também vai ter que exercitar com relação a nós, porque nem sempre nós somos aquele anjinho que imaginamos ser. Ao contrário, quando nós vamos nos olhar, perceber, se a gente olhar no espelho, a gente vai ver, bom, eu não sou esse anjinho que eu penso. Quando a mãe diz, ai, meu filho, você parece um anjo, ai, minha filha, você parece uma santa, mas é o amor de mãe, é o olhar de mãe, nem sempre nós somos assim. Então o filho, e quando eu digo filho, eu digo filha, eu digo filho, ele deve ser sempre grato. Ser grato aos pais. Tem uma mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Allan Kardec, nesse capítulo, fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Porque muitos filhos são ingratos com os pais. Não conseguem perceber o desvelo, a dedicação, o cuidado que os pais têm com eles. E como eu disse, mesmo aqueles pais que deixam a desejar, mas mesmo assim, os filhos nunca devem ser ingratos. E principalmente quando os pais já vão chegando à velhice, precisando ser cuidados, que aqueles filhos também têm esse olhar amoroso para com seus pais. Porque, por enquanto, nós somos jovens, mas um dia nós também vamos amadurecer. Então, Kardec ele traz essa mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que os filhos, olá, Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Então, que os filhos, eles nunca devem ser ingratos. A mensagem fala honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe em todos os sentidos. Quando estamos em casa, ainda jovens, crianças, adolescentes, procurarmos ser aquele filho amoroso, obediente, educado, amigo, fraterno, responder aos pais de uma maneira que nós gostaríamos que os pais também falassem conosco. Da mesma forma que nós tratamos os nossos amigos com carinho, com educação, nós também devemos tratar os nossos pais com carinho, com educação. Então, sermos aquele filho que em casa colabora dentro do lar, sabendo que o pai, que a mãe, muitas das vezes chega do trabalho cansado, de um dia exaustivo de serviço. Então, sermos unidos, procurarmos colaborar. É isso que Deus espera de todos nós. Mas eu lembrei essa semana, como eu disse, nós comentamos durante essa semana, com relação às mães. Mães que foram mães biológicas, mães que acolheram diversos filhos, mães que não puderam ser mães biológicas, mas são mães do coração, através da adoção. Mas tem uma mãe que nós comentamos, mas nem todos ouviram, então nós vamos falar sobre essa mãe. Essa é um fato inédito. Eu acredito que vocês nunca viram um fato igual a esse. Uma mãe que já havia desencarnado,
ou melhor, uma mãe não, uma mulher que já havia desencarnado e no mundo espiritual ela se torna mãe de vários filhos, depois já de desencarnada. Então, como que pode uma pessoa que já estava desencarnada se tornar mãe de vários filhos? Para quem não ouviu a nossa história, deve estar pensando agora, mas isso não é possível. Porque no mundo espiritual não existe gravidez. Ela não poderia ter sido mãe no mundo espiritual. E como que ela pode ter se tornado, então, mãe de vários filhos? Alguém aí sabe me responder? Quem souber me responder, eu vou dar 10 segundos para vocês me responderem. E eu vou pedir licença, 10 segundos, que eu já vou voltar para ouvir a resposta de vocês. Alguém sabe a resposta? Ninguém sabe a resposta? Não? Bom, como eu citei, Divaldo Pereira Franco, ele se tornou um grande trabalhador espírita e com 93 anos ele continua trabalhando. Alguém disse adoção. Não, como que poderia no mundo espiritual adoção? Não. Então, essa caneca aqui, eu botei aqui porque foi a minha filha que me deu. E está dizendo assim, mãe, amo muito você demais, olha só. Então, essa história... Oi, Fátima, tudo bom, Fátima? Essa história que eu estou dizendo, que uma mãe, ou melhor, uma mulher no mundo espiritual se tornou mãe de vários filhos, é porque, como eu disse, o Divaldo, ele é um grande trabalhador e muito jovem. Ele iniciou um trabalho imenso que se chama Mansão do Caminho, lá na Bahia, e ali ele acolhe muitas crianças. Atualmente ele cuida de cerca de 3.000 crianças diariamente. E a primeira criança, ele ainda jovem, a primeira criança que colocaram na porta, a Tassimara disse mei. A primeira criança que botaram na porta do Divaldo ficou muito emocionado, deixaram uma criancinha na porta lá da Mansão do Caminho. E ele corre no cartório para registrar aquela criança. Ele falou, vou registrar essa criança, eu vou botar o meu nome. E ele coloca o nome de Jaguaraçu, porque quando ele era criança, ele via um índiozinho, porque ele tinha uma vidência, uma mediunidade, ele conseguia ver os espíritos. E ele brincou durante a infância dele toda com um menininho, que era um índio chamado Jaguaraçu. E quando aquela criança é colocada na porta dele, era o espírito do Jaguaraçu que retorna, que volta. E ele corre lá para o tabelião e ele fala, eu quero registrar o meu filho, coração acelerado. E qual o nome da criança? Pergunta o tabelião. O nome da criança é Jaguaraçu Pereira Franco, que era o sobrenome dele, que é o Divaldo Pereira Franco. E o tabelião pergunta, e qual é o nome da mãe? E aí o Divaldo fica assim, ai caramba, e agora? Aí o Divaldo diz, não tem mãe. E o tabelião diz, ora, eu nunca vi, eu vejo mães virem aqui registrar os filhos e dizer que não tem pai. Agora, um pai dizer que não tem mãe, como pode isso? E nisso ele vê um espírito, uma luz intensa, imensa, entrando dentro do cartório de registro civil. E aquele espírito se aproxima dele e fala para ele assim, suavemente no seu ouvido, Divaldo, coloque o nome, Alta de Souza. E o Divaldo fala para o tabelião, o nome da mãe é Alta de Souza. E o tabelião, então tá bom, aí coloca. E cada criança que colocavam na porta da Mansão do Caminho, o Divaldo registrou mais de 600 filhos, ele corria lá no tabelião, Alta de Souza, Alta de Souza. Já viram isso? No mundo espiritual, ela foi mãe
mãe do coração de todas aquelas crianças. Então, eu vou aproveitar para poder homenagear as mães, e como a minha filha é mãe, eu vou tomar aqui um chazinho na caneca que ela me deu. Muito gostoso. Então, gente, é isso. O Dia das Mães, surgiu essa data através de uma filha que amava muito sua mãe, o nome dela era Anne Maria, e no dia 12 de maio de 1907, ela cria essa data para homenagear a sua mãe, e a partir dali, essa data foi se espalhando por todo mundo. Então, se espalhou por todo mundo essa data. É uma data que aqui no Brasil a gente sempre comemora no segundo domingo de maio. Então, para todos os jovens, para todos aqueles que têm uma mãe ainda presente, ou para aqueles que já têm aquela mãe que agora encontra-se no mundo espiritual, mas que continua vinculada aos nossos corações. Eu ainda tenho a minha mãe, está lá, vai fazer 95 anos, mas que nós possamos lembrar com muito carinho, os jovens, lembrem com carinho de suas mães, tratem bem, diariamente diga assim: mãe, eu te amo, mas independente de somente dizer mãe, eu te amo, diga assim: mãe, em que eu posso te ajudar? E que eu posso colaborar com você? Eu tenho certeza que a mãe ficará muito feliz, muito grata. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos sentir a presença de Jesus nesse momento em nosso lar, em nossos corações, nos envolvendo, e que uma chuva de bênçãos possam agora, nesse momento, começar a ser derramadas sobre cada um que nos assiste, para que possamos receber agora o passe magnético espiritual oferecido por Jesus, oferecido pelos benfeitores amigos. Então vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença de Jesus em nossos lares, em nossos corações. E enquanto suavemente nós lembramos a mensagem de Jesus, quando ensina a seus amigos a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E ele ensina dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, recaiam sobre toda a humanidade, visitando os lares, adentrando agora, Senhor, nos ambientes hospitalares, nas ruas, nos orfanatos, asilos, penitenciárias, curando, Senhor, as nossas almas. Cura-nos, Senhor, das nossas imperfeições, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da maledicência, para que possamos, Senhor, nos libertar de toda enfermidade. Cura-nos, Senhor, através do teu amor. E agradecendo a Maria, essa mãe amorosa que recebeu em seus braços o menino Jesus e agora recebeu toda a humanidade como seus filhos, nós só podemos dizer:
Muito obrigado, Maria. Muito obrigado por tudo que temos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E agradecendo ao carinho e à participação de todos, amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Evangelho no Lar. Estão todos convidados. Uma noite abençoada. Um beijo grande para todo mundo. Paz a todos. Muito obrigado por compartilharem.